Fala, turminha que acompanha meu canal! Estamos de volta aí com mais um vídeo bacana para vocês. Dessa vez a gente não vai explorar as bibliotecas relacionadas ao .NET. A gente vai fazer uma brincadeirinha aí, véspera de eleição, a gente vai simular aí uma urna eletrônica, só que no C Sharp. Então a gente vai brincar aí, fazer uma simulação de votação em algum candidato, né? Lógico, um candidato fake, então a gente brincou bastante aí com recursos do Windows Forms. A gente incluiu o áudio, incluiu o timer, então dá para explorar algumas coisas legais assim no Windows Forms. Ficou bacana aí o resultado final, ficou bem parecido aí com uma urna eletrônica, só que na versão digital, né? E a ideia é que no final desse vídeo você consiga aí, não só com a urna eletrônica, como outros recursos também voltados aí com o Windows Forms, criar o seu executável, seu joguinho, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas, para a gente fazer aí a nossa POCzinha de urna eletrônica, primeiro a gente precisou aí de alguns componentes muito importantes. Primeiro é a imagem, né, que a gente vai usar de background aí no nosso Forms. Então eu pesquisei no Google mesmo aí, né, um PNG ou um JPEG aí de uma urna eletrônica. Quando a gente pega essa imagem, a gente consegue incluir, né, essa imagem através aí do nosso recurso de background image. Então, se eu vier aqui, a gente pode ver que essa imagem é essa aqui, a urna. A gente fez um import, né? Então a gente importou aqui a nossa imagem para cá, ele fica na nossa seção de Resource Group. Coloquei minha imagem como background, tive que tirar o form style aqui, né? O form border style do nosso formulário para poder ele não aparecer o botão X em fechar essas coisas e renomeei para FRM urna. Então a gente já criou a nossa carcaça da nossa urna. O próximo passo é criar os botões. Então eu peguei o button mesmo, né? E tentei deixar ele bem caracterizado com os botões da urna. Então coloquei ele na cor escura, né? Não é um preto, é um cinza quase preto. E coloquei a cor do número, né? A cor branquinha e posicionado o middle left aí, que é centralizado um pouquinho para a esquerda. Também precisei remover a questão do formato aqui do botão, né? Então o pop-up foi o que mais se aproximou aí com o botãozinho que a gente tinha. E aí eu repliquei todos eles, né? Com a numeração correspondente a um teclado mesmo aí da urna eletrônica. A mesma coisa eu fiz aqui com o botão branco, né? Corrige. E esse aqui, inclusive, está com o nome errado, que é confirma, né? Então vamos aqui, mudar o nome, confirma, ok. Ele ficou ali quebradinho, vamos só mudar a fonte aqui. Tá com 6, vamos por 5, ok. Ficou meio apagadinho ali, mas tá linear aqui, não precisou fazer quebra de linha. Bom, tentei trazer as cores também parecidas, então as cores aqui da urna eletrônica, né? É um branco, laranjinha e um verde. E o segredo ficou por conta de dois panel que eu coloquei, né? Então eu coloquei um panel principal, onde eu coloquei alguns labels, né? Então um label do presidente, um número, nome, partido. Dois text box, também formatados para poder tirar a questão da borda e tudo mais. Então aqui eu coloquei o fixed single e também estão renomeados, né? Sempre é importante a gente renomear aí os nossos controles, né? Os nossos componentes para ficar bem legível no código. Aqui tem uns tracinhos que representa aí um label meio escondido entre aspas, né? Onde a gente vai substituir pelo valor do presidente e um picture box que é onde a gente vai também trazer a imagem do nosso candidato. Então tentei trazer aí com uma imagem bem parecida de uma urna eletrônica mesmo. E aí, para não precisar abrir outro form, eu criei um outro panel, né? Também ambos renomeados. Então esse panel basicamente é só para exibir a mensagem de fim. Então ele está renomeado com panel fim, né? E o outro fica por trás. A gente faz a brincadeirinha de exibir o fundo e exibir esse panel aí na frente. Bom, a mágica visual, né, aconteceu dessa forma. Então assim, basicamente inclui esses botões e esses panels e a gente já consegue aí gerar um exe com essa brincadeira legal.
Bom, pessoal, seguindo aqui com a parte de back-end, né? Agora a gente vai entender aqui um pouco o que, que a gente fez aqui para transformar toda essa mágica aí de urna eletrônica aí de forma bacana e intuitiva para a gente brincar aqui com os nossos candidatos. Então, lembrando que eu tenho aqui uma ação de clique, né, para cada um dos botões, né, do nossa querida urna eletrônica, né. Para cada um dos cliques, eu criei um método chamado registrar dígito, onde eu passo o dígito correspondente a cada um dos cliques. Dentro desse método, eu tenho também aí uma validação, então eu verifico aí se o primeiro test box foi preenchido. Se não foi, eu coloco o meu dígito. Se já foi preenchido, eu coloco o dígito no segundo test box. E já chamo o método preencher candidato. Esse método, por sua vez, verifica aqui no nosso dicionário, nosso dictionary, né, que a gente criou lá no nosso construtor. Então eu tenho aqui uma variável privada, né, que é um dicionário de string, é uma chave, é uma string, e o valor é um objeto. E esse objeto, por sua vez, eu criei uma classe aqui no mesmo arquivo. Então eu tenho lá o ID, o nome, partido e a foto, certo? Voltando aqui para o nosso dicionário, no construtor eu criei uma instância desse dicionário, coloquei minha chave e o meu objeto, que é o valor do meu dicionário. Para cada objeto eu preenchi todas as propriedades, inclusive a da foto, né, que a gente pegou aqui do Resource. Lembrando que o Resource, a gente inclui as imagens por aqui, né, através do Add Exist File, você procura na sua máquina. E tem também aqui o nosso áudio, né, que é o clique, e o som da finalização da urna. Voltando então para o nosso dicionário preenchido, lá no nosso registrar clique, preenchi o segundo campo, eu faço esse método aqui para consultar no meu dicionário. A minha consulta é baseada em chave, né? Então eu verifico se tem uma chave com esse número, 1 e 3, ou 4 e 5, ou 1 e 8, ou 2 e 2, 2 e 0, enfim. Se tiver no meu dicionário, eu preencho aqui todos os meus labels e a foto, né, com o índice correspondente e a propriedade que é o objeto, né. Se não encontrou, eu dou um message box aqui só para informar que o candidato não foi localizado. Isso aqui podia ser uma consulta no banco de dados ao invés de dicionário, então assim, fica a seu critério e brincar com todas essas partes aqui. Bom, voltando aqui então, fiz lá o dígito, né, do nosso candidato, 1, 2, 2, 4, 3, e depois a gente sobra aí os 3 botões de coringa que tem no rodapé da nossa urna eletrônica, que seria o branco, né, que é uma votação nula. Basicamente eu estou habilitando o meu painel, que é o fim da votação, fazendo a limpeza dos meus inputs e criando uma instância aqui do nosso sound player, né, passando aí com parâmetro o som da urna e tocando, né, o play onde executa aí esse som. Eu precisei criar aí um timer, né, então usei o componente timer, adicionei lá no formulário. Eu estou criando aqui um handler para ser acionado depois de 3 segundos. A princípio estou ativando esse cara e dando início nesse timer. Passou 3 segundos, ele cai nesse ação final. Essa ação final ele é responsável por parar o timer, né, e desativar, e também fechar aí o nosso painel, né, para poder voltar a mostrar o painel que está por trás dele. Esse é o nosso branco, a ação de corrige, basicamente eu chamo limpar. O limpar ele faz o que? Ele limpa os meus inputs, os meus labels e a minha foto. String empty, aqui também eu podia ter usado string empty, eu fiz as duas formas para vocês verem como que pode ser. E ele dá um stop também no relógio aqui, né? Vai que deixou alguma instância aberta. Isso aqui não precisou não, mas deixei só por precaução. Também temos aí o nosso confirma. O nosso confirma ele é composto. Botou aqui um ponto e vírgula, hein? O nosso confirma ele é composto de uma validação. Então, se minimamente eu não preenchi o primeiro campo, que é o primeiro dígito da votação do presidente, ele vai dar mensagem para informar o candidato e sai fora. Se não, ele vai ativa o meu painel que exibe a palavra fim, chama o limpar para limpar os inputs, executa o meu barulhinho de urna e start aqui o meu thread sleep, meu timerzinho aqui de 3 segundos para executar a ação final, que é parar o relógio, né, e desativar aí o nosso painel. Então a ideia é um painel fica na frente, sobrepõe o outro, fica 3 segundos e ele sai fora da jogada.
Essa é a mágica que a gente fez. E é isso, então assim, é um código bem simplificado, intuitivo, vai estar para vocês lá no Git, né? Só vocês acessar aí a descrição do vídeo, vai estar o link, é só baixar, acompanhar, testar, brincar, possui outras soluções, outros projetos na mesma solution. E vamos rodar a nossa urna eletrônica. Valendo! Vamos votar aqui no primeiro candidato, Osmar Mota, confirma. Muito bem. Se não tiver saindo som para vocês aí, vocês baixam a aplicação e façam um teste aí, que é bem legal. Candidato 74, não existe, né? Olha a mensaginha, candidato não encontrado. Vou corrigir. Então vou digitar aqui o outro candidato. É o alambrado, né? Vou votar nele, ok. Fim. Perfeito. Olha o timerzinho rolando. Vou votar em branco. Ok, fim. Então ficou bem legal, bem dinâmico, bem parecido e dá para vocês fazerem brincadeira aí com outras coisas, simular aí outros tipos de dispositivos. Então, com o Windows Forms, essa questão de você posicionar os botões onde você quer é bem mais prático você fazer uma urna, por exemplo, web, que aí você precisa se lidar com questão de responsividade e outros aspectos também de post na tela, Ajax, então você tem que se preocupar com tudo isso. Beleza? Então a ideia desse vídeo é mais essa mesmo. Então a gente explorar um pouquinho de recurso aí no Windows Forms, né? Apesar que todo mundo fala que o Windows Forms vai morrer e tudo mais, mas é muito difícil, tem muito conteúdo e sistemas operando ainda com Windows Forms. Ainda mais com .NET 6, né? Que é bem bacana. E em véspera de eleição, né, pratica um pouquinho na nossa urna aí, para de fato você não errar o seu voto aí na hora de votar, né, de garantir aí que façamos uma escolha aí, pensando em nossos filhos, no nosso futuro aí do país, né, para que a gente tenha um país aí cada vez mais equilibrado aí nos termos que diz respeito à questão social, né, educação e tudo mais. E é isso, pessoal. Se você está curtindo, está gostando, lembre-se de dar aquele like esperto, acompanhar a gente. Sempre estamos tentando manter uma regularidade semanal de conteúdos para vocês. E muito obrigado. Até a próxima.